Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos e eu espero de todo o meu coração que todos vocês estejam bem. Hoje eu resolvi falar sobre o dízimo. Por que que as pessoas insistem nesse tema e quando eu vejo a maior parte, lógico, da opinião daqueles que defendem o dízimo, eu enxergo, eu percebo uma grande desonestidade essa teológica. As pessoas, segundo a tradição religiosa, elas estão aí insistindo com a cobrança do dízimo. E, na verdade, quando você debruça sobre os escritos bíblicos, sobre a verdade que está escrito tanto nas escrituras contra, como também no evangelho, nós damos conta que essa cobrança é totalmente errada, inválida, inoportuna e sempre tem um segundo interesse por trás. Ricardo, por que que você fala sobre isso, a desonestidade teológica? Lógico, quando nós pegamos o termo dízimos nos dias de hoje, lógico que se associa à cobrança de dinheiro, porque é isso que a maior parte, quase todas as instituições religiosas, quando elas cobram, quando elas fazem referência ao dízimo, eles fazem essa referência segundo o dinheiro. Hoje, no tempo que nós vivemos, as denominações, as principais delas, as evangélicas, ditas evangélicas, elas pregam o dízimo como cobrança de dinheiro. Mas o que que a Bíblia fala sobre isso? Eu resolvi fazer um estudo, lógico, não vou tratar desse estudo completamente aqui nesse vídeo, mas eu vou comentar algumas coisas. E depois, se você se interessar, você pode procurar no meu canal. Eu estou providenciando uma live na qual eu tenho um estudo detalhado para falar sobre o dízimo. O que era o dízimo? Eu sempre vou usar o termo era. Por quê? Ricardo, por que era dízimo? Lógico, as pessoas nos dias de hoje, elas dentro desses templos religiosos, escutando esses pastores, esses bispos, apóstolos, a nomenclatura não importa. Mas todos os que pregam a favor do dízimo, eles querem que as pessoas tiram 10% dos teus ganhos, da sua renda, dos seus bens, e entrega nos seus templos religiosos ou em suas contas bancárias com a justificativa do que Deus está pedindo o dízimo para ela. E que se você não fazer as suas doações do dízimo, você vai trazer sobre si, eh, maldição, você vai sofrer doenças, tua família vai passar dificuldade, o teu dinheiro não vai render. E é sempre a mesma, ah, sempre a mesma retórica. É sempre dessa forma, a cobrança. O que que a Bíblia fala? Honestamente, o que que a Bíblia fala sobre os dízimos? A Bíblia sempre mostrou como o dízimo como alimento. Ah, Ricardo, mas Abraão, ele deu o dízimo de tudo o que ele recebeu. Vamos separar as coisas. Primeiro, vamos falar dos dízimos que foram entregues segundo Abraão, ali antes da lei. Abraão deu o dízimo dos despojos da guerra. Então, Abraão, depois de ter feito algumas batalhas, ele pegou os despojos da guerra e decidiu entregar para o sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, o dízimo de tudo que ele conquistou nessa guerra. Lembrando que, naquela época, naquele período, as pessoas ficavam com os bens, os despojos da guerra.
Isso é uma coisa. Abraão, ele não a Bíblia não fala que Abraão continuou dando dízimo depois disso daí. Foi uma decisão dele. Em especial, os textos mostra que foi parecido com que, assim, um imposto. Abraão decidiu honrar aquele rei, aquele sacerdote, como uma paga de um tributo. Ah, Ricardo, mas Jacó também deu o dízimo. Pelo quando você honestamente, você lê, os textos em Gênesis falando de Jacó, Jacó deixa bem claro, os textos deixa bem claro que Jacó, na verdade, fez um voto. Eu costumo dizer que Jacó fez uma barganha com Deus. Olha, se o Senhor me fizer isso, aquilo, se o Senhor me der o que comer, o que vestir, se eu poder ir e voltar para minha terra em segurança, eu vou dar o dízimo de tudo. Isso daí foi um particular de Jacó, não foi nada instituído. O texto deixa muito claro que não foi Deus que cobrou, o dízimo. Agora vamos avançar mais um pouquinho, vamos lá já no período da lei, na lei de Moisés. Todos os textos que eu li sobre cobrança de dízimo, segundo a lei de Moisés, era alimentos ou qualquer coisa ligada à agropecuária. Se dava o dízimo dos trigos, dos cereais, do azeite, do mel, de hortaliças, da pecuária, dos seus gados, de tudo ligado à agropecuária. Os textos em Levítico, os textos em Números, Deuteronômio, sempre deixou ligado, deixou explícito que o dízimo era alimento. Por quê, Ricardo? Era uma forma de haver uma justiça social. Guarda bem esse trecho, justiça social. Uma das questões sobre a instituição do dízimo, segundo a lei de Moisés, era para que os sacerdotes, os levitas, aqueles que faziam o trabalho no tabernáculo e mais tarde no templo, eles iam se dedicar integralmente à vida religiosa, não ia ter herança, não ia trabalhar, ia ser sustentado pelo dízimo daquele povo, 10% de toda a colheita, de tudo que eles criassem, tudo que eles produzisse relacionado a alimentos, eles receberiam o dízimo. E também o dízimo seria para o sustento também das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, dos estrangeiros, dos mais pobres. Então, dessa forma, teria uma certa justiça social. Os textos são claros. Todos os textos bíblicos deixam claro que o dízimo era alimento. Até quando o dízimo foi associado a dinheiro, quando que aquele aquela pessoa estava muito longe do local aonde se ia entregar os dízimos, essa pessoa poderia vender o seu dízimo, pegar o dinheiro e quando chegasse lá, naquele período determinado, no local para receber os dízimos, ela poderia comprar tudo o que ela quisesse, comer, se alimentar, satisfazer a sua alma, isso até mesmo com bebida forte. Ó, pasmem, o dízimo poderia ser poderia ser vendido, ser transportado por causa de grandes distâncias, depois ser adquirido o alimento e comer-se diante de Deus. Então, mais uma vez, os textos bíblicos mostra que dízimo não tem nada a ver com o dinheiro. Quando você vê os profetas falando sobre o dízimo, geralmente você vê Neemias, Amós,
Jeremias, outros profetas também, se referindo ao dízimo, sempre foi em relação de uma cobrança, porque a prática do dízimo não estava sendo feita corretamente. Quando o povo não estava dando dízimo, ou quando os sacerdotes ou aqueles que administravam o dízimo não estavam usando de maneira correta. Não estava tendo aquela justiça social que eu falei, nos textos anteriores. E dessa forma, vários profetas alertaram em relação ao dízimo. Vamos falar, antes de eu falar de Malaquias, eu queria falar o que Jesus falou do dízimo, que vários pastores que eu conheço, inclusive da instituição que eu fazia parte, eles falavam, melhor dizendo, que Jesus ele pregou, ensinou sobre o dízimo. Mentira, todo pastor que fala que Jesus pregou sobre o dízimo está mentindo. É aí que entra também a desonestidade teológica. E o que pasma, o que acha um absurdo, é até aqueles que se dizem doutores, que se dizem mestres, que se falam que estudou teologia, que tem pós-graduação, que tem mestrado, que tem doutorado, que é mestre em divindades, isso, aquilo, e insistem com essa conversa que Jesus ensinou sobre o dízimo. Mentira, Jesus cobrou em relação à hipocrisia. Falou até mesmo dos fariseus, que dava dízimo até mesmo do endro, do cominho, da hortelã, coisas que de hortaliças, coisas que não tinha grande valor. E cá para nós, o endro e o cominho vai trazer que tipo de justiça social para aquelas pessoas que eram famintas naquela época? Nenhuma. Então Jesus tratou eles na questão da hipocrisia. O que que os apóstolos falaram sobre, o dízimo? Em especial, os apóstolos não falaram nada sobre o dízimo, mas eles falou das ajudas, das ofertas, e para que era tudo isso. Nós temos textos em Coríntios falando isso daí, nós temos em 2 Coríntios mesmo, 9, fala assim: "Cada um contribui conforme determinou o seu coração, não com pesar nem obrigação, por pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribui generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre." Aqui o apóstolo cita Salmo 112 e versículo 9. Não fala, e toda esse texto, e tem outros textos, está falando em ajudas voluntária. Não é ajuda voluntária para manutenção do templo, ajuda voluntária para pagar o salário do pastor, para pagar o luxo do pastor. Quando os apóstolos trataram de qualquer coisa em relação a contribuições, os apóstolos estavam falando da tal justiça social que tinha que acontecer, e eles estavam negligenciando. Era nesse aspecto que se tratou. Mas, Ricardo, o dízimo é bíblico. Inclusive, lá em Malaquias fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja. Eles usam até o termo, a casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha obra. Então, trazer os dízimos na casa do tesouro era trazer os alimentos, para que tanto os os sacerdotes, os levitas, tivesse o seu sustento, como também as viúvas, os órfãos, os necessitados, os estrangeiros, os mais pobres. E isso era o que estava negligenciando.
sendo negligenciado por todos. Nós temos que deixar outra coisa muito bem claro: o dízimo era uma lei, era um mandamento dentre os 613 mandamentos da lei de Moisés para o povo de Israel. Era o povo escolhido por Deus naquela época. Nenhum texto em Malaquias fala que era para mim, que fala que era para você, fala que era para um americano, para um japonês. Não, esta era a forma de ser distribuídos os alimentos com justiça àqueles necessitados. E não da forma que nós vemos hoje os líderes religiosos cobrando dízimo para manter os seus luxos, manter os seus cargos, os seus bens. E uma coisa muito interessante que se tem em Malaquias, quando se lê o texto de Malaquias, ninguém, a maior parte desses pastores, a maior parte, quase que toda a maioria desses que cobram o dízimo, eles só lê lá Malaquias 3:10, Malaquias 3:8, Malaquias 3:11, por aí. O resto eles esquecem. Um exemplo, Malaquias 1, primeiro capítulo de Malaquias, versículo 1, fala assim: "Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias". Se você prestar atenção, se você for honesto teologicamente, segundo todos os escritos, Malaquias era uma cobrança dos líderes religiosos da época contra os sacerdotes, que eles estavam negligenciando justamente o cuidado contra os pobres, justamente o cuidado com quem realmente tinha necessidade, quem passava fome, quem estava sendo afligido. Você pode ver em todos os textos ali citado nos chamados evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê muita injustiça social. O trabalho do templo era negligenciado. Tinha muitos pobres, tinha muitas pessoas carentes vivendo as suas eucaristias. Era muita pobreza. E o serviço do templo, eles preferiam honrar o Império Romano do que honrar a verdadeira vontade de Deus, que sempre foi atender viúvas, órfãos, pobres, necessitados e por aí vai. Não tinha nenhum tipo de justiça social. Então, o texto de Malaquias é um juízo contra Israel, a nação de Israel. Nunca foi um juízo contra o Brasil, contra os Estados Unidos, contra o Japão. Vamos ser honestos teologicamente. Você vê os pastores, eles fazem verdadeiros malabarismos, eles torcem daqui, torcem de lá, porque Deus mandou, porque Deus ordenou, porque você tem que dar o dízimo, porque senão o gafanhoto vai vir sobre você, senão o gafanhoto vai vir sobre as suas finanças, sobre o teu dinheiro, sobre o teu filho. E não é isso. Nada disso que os textos bíblicos mostram. Fica claro, primeiro, o dízimo era alimento. Para quem era o dízimo? O dízimo era para ajudar no sustento dos sacerdotes, dos levitas, para o auxílio das viúvas, dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros e dos necessitados. Ponto. Isso era do que, Ricardo? Segundo a lei de Moisés. Era a lei de quem? A lei de Moisés. Ricardo, a lei de Moisés hoje tem validade para nós? Não, não vivemos mais debaixo da lei de Moisés. Qualquer pessoa hoje, independente de ser na graça ou não, de ter
um conhecimento bíblico ou não, a pessoa tem que saber que ela precisa do cuidar dos mais pobres, dos mais necessitados, dos mais carentes. Isso daí é uma questão de justiça social, e essa foi sempre a prioridade nos mandamentos da lei de Moisés. Então, essa história que hoje, nos dias de hoje, eu, você e outros, todo mundo, todas as nações têm que dar o dízimo. Isso é uma falácia e, ao meu ver, de tudo que eu vi, que eu estudei, que eu li, que eu analisei, que eu anotei, isso é uma grande falácia teológica para tirar o dinheiro das pessoas. Se você tiver interesse, eu vou fazer um estudo mais aprofundado, eu vou ler os textos, eu vou mostrar para você aqui no canal e logo, logo você vai ficar sabendo aí. Eu também vou colocar o link na descrição desse vídeo. Então, pare de viver esse engano, pare de fazer essas práticas que só está enriquecendo os pastores e está fazendo você negligenciar a ajuda a quem realmente precisa, tá bom? Graça e paz a todos, até a próxima.